No programa de hoje recebemos dois médicos de família da região. Almiro Mateus, conhecido por muitos como o médico do povo, e Sónia Marcelo, que está há mais de 10 anos ligada à USF de Paredes. Pois é, sexta-feira, 19 de maio, assinalamos hoje o Dia Mundial do Médico de Família. E eu estou em boas mãos porque tenho aqui dois grandes convidados que são muito reconhecidos pelo seu trabalho na nossa tão bonita região. Bem-vindos, Dr. Almiro Mateus e Doutora Sónia Marcelo. Bem-vindos aqui ao programa Ó Fatinha. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder representar a comunidade médica aqui em Paredes e especificamente explicarmos o que é o Dia Mundial do Médico de Família e a importância do médico de família. Doutor Almiro, umas palavrinhas para mim. Primeiro, é com muito honra e é um prazer enorme estar nesta casa. Já é a sua casa também. Já é a minha casa e estar contigo, então, ainda porque eu, apesar da minha ocupação, vou vendo as manhãs com a Fatinha. Aliás, o nome diz-me também algo de afeto. Por isso, hoje temos connosco uma excelente clínica. Além de clínica, é uma boa gestora, mesmo boa gestora em saúde e cada dia que passa nós temos que saber gerir os nossos recursos. E ser médico de família já agora não é fácil. Ao contrário do que as pessoas pensam, é talvez a especialidade que mais trabalho dá a tirar. E temos aqui a doutora Sónia, que além de ser auditora e dá formação, e já passaram por ela dezenas de internos que hoje são excelentes médicos, e veem o trabalho que é um trabalho árduo. E que é uma especialização muito abrangente. Exatamente. Não é? O problema está aqui, é que nós temos que ver o trabalho que dá desde a criança que nasce até ao suporte da morte do idoso. Eu deixava que a Sónia desse aqui umas palavrinhas. Doutora Sónia, o médico de família faz aqui, é quase como família também. Faz o acompanhamento desde o nascimento. Exatamente. Até que parte, não é? Até depois da morte. E acaba por ser também um conselheiro, é mesmo um membro de família. Sim. Eu acho que a medicina geral e familiar tem sido ao longo dos anos um bocadinho o parente pobre da medicina. Felizmente o caminho nos últimos anos tem mudado. Eu acho que temos tido algum reconhecimento e estamos a conseguir fazer esse caminho. E precisamente por isso, porque somos o centro do sistema. Somos a primeira porta de entrada no sistema, sem dúvida. Não é? Com acesso ilimitado, independentemente da idade, da crença, do sexo, da religião. Portanto, acabamos por ser essa porta de entrada. E depois temos exatamente aquilo que estava a dizer o doutor Mateus, que é a abordagem longitudinal, não é? Desde a pré-conceição até à morte e até o acompanhamento depois da morte. E isso cria laços, não é? Cria laços com a família, cria uma visão do doente não só enquanto patologia, mas o doente integrado na comunidade, na família, na sua questão social, na sua questão psicológica e em tudo, não é? Portanto, acho que isso é, se calhar, o mais importante da medicina geral e familiar. Aliás, já que estamos a falar nisso, existe uma Associação Mundial dos Médicos de Família, que é a ONCA, que foi criada em 2010, e todos os anos há um tema. Portanto, todos os anos eles criam para o Dia Mundial do Médico de Família um tema. E este ano o tema é o médico de família enquanto coração dos cuidados de saúde. Eu acho que isto define tudo, não é? É o slogan perfeito. Exatamente. E porquê medicina familiar e não uma especialização noutro tipo? Quando fizeram a escolha, quando decidiram, ok, vou envergar pela medicina familiar, o porquê? No meu caso, se calhar vou explicar, não foi uma opção, não foi a primeira opção. Eu queria uma especialidade hospitalar e na altura, por questões pessoais, não consegui entrar na especialidade que queria. E entrei na especialidade de medicina geral e familiar portanto, com o orientador que tive, que hoje em dia é uma pessoa extremamente importante para mim, se calhar foi uma das responsáveis por eu estar onde estou. E foi exatamente isso. Eu ia repetir a especialidade no segundo ano, mas gostei tanto dessa visão, achei que dificilmente encontraríamos uma especialidade mais complexa e mais abrangente. E foi o suficiente para eu mudar a minha ideia e querer ficar em medicina geral e familiar. Para quem está de fora, às vezes é difícil compreender aquilo que um médico de família efetivamente representa na sociedade. Exatamente. É mesmo assim? Sim, é isso mesmo. E eu acho que é essa mudança de paradigma que ainda temos que fazer. Há vários estudos científicos internacionais que referem exatamente isso. Só podemos ter bons cuidados de saúde, seja em termos
custo-eficácia, seja em termos de cuidados clínicos, se percebermos que os cuidados de saúde primários têm que ser a pedra basilar. E percebemos que os países que de alguma forma desvalorizam os cuidados de saúde primários têm piores cuidados de saúde. E é essa complexidade. Mas é preciso que toda a gente o perceba, a começar na comunidade médica, não é? Sim. Muitas vezes nos nossos colegas hospitalares, que nos desvalorizam e não percebem o salto de qualidade que temos dado nos últimos tempos. Portanto, no fundo é isso, é exatamente isso. É que a comunidade médica, que os políticos, que os parceiros da saúde, os outros prestadores de cuidados de saúde e a própria população em geral percebam exatamente que a complexidade da especialidade e a importância, não é? A pedra basilar, no fundo é a pedra basilar. O Dr. Almir Mateus é conhecido como o médico do povo. Porquê a medicina familiar, Dr. Almir? Olha, precisamente por gostar do povo. Eu, ao contrário da Sónia, também já sou muito mais velho, não é? Já sou técnico. São outros tempos. São outros tempos. Já sou técnico superior de lazer, mas tive o prazer de trabalhar com eles durante bastante tempo e numa altura muito difícil, foi a altura da pandemia, onde de facto notei que nós fomos os líderes. Os líderes. Não foram os hospitais. Nós fomos os líderes nessa ameaça invisível. Os cuidados de saúde primários, exatamente, não é? Como assim? O trabalho que nós tivemos, e nisto eu nunca me canso de elogiar todas as equipas de saúde, nomeadamente, neste caso, a Terra de Sousa, gerida aqui pela doutora Sónia, e todo o ACES e todas as outras unidades que tiveram um papel importantíssimo. A minha razão da medicina familiar, a minha história familiar é engraçada, porque foi o primeiro ano em que apareceu a especialidade. Não é? Eu até tinha boa nota, podia escolher o que quisesse. E estive ainda um tempo em otorrino. Tive um tempo. Na Universidade de Coimbra. Mas depois... Houve uma voz que lhe disse ao ouvido, não é? Depois eu digo assim, mas então eu estudei a anatomia de todo um corpo, estudei um pensamento, estudei um coração, estudei um rins, e estudei também a pessoa que carrega. E eu, por alguma modéstia ou não, eu sou uma pessoa que tenho alguma proximidade com os doentes. Sou muito solidário com eles. E então achei que ver um doente no seu todo, ver a grávida, ver o menino, ver o pai, ver o avô, ver as patologias todas, quer da saúde mental, quer dos síndromes do dia-a-dia, e esta, como diz a Sónia, o ser transversal e acompanhar isto, encheu-me e enche-me. Se hoje eu tivesse de escolher uma especialidade, mesmo que tivesse 22 e a nota máxima é 20, escolhia Medicina Geral e Familiar. E hoje cada vez mais com a certeza, não é? Absoluta. Aqui é que não há hesitações, porque de facto aquilo que a gente faz e dá-se tão pouco a saber, o trabalho que está por trás do seguimento de um doente, desde a sua referenciação, quando é triado por nós, e pedimos apoio a outra especialidade. Depois é vinda o integral, portanto, reparo nas doenças cardiovasculares, que na nossa região é o máximo, termos o cuidado de reintegrá-lo novamente, com consultas domiciliárias. A consulta domiciliária é uma coisa extremamente importante, porque qual é a especialidade que vê, entre aspas, perdão-me, o habitat onde está o meu Zé Ferreira de 84 anos? É entrar na vida pessoal da pessoa. Ou entrar na porta, já estamos a fazer medicina e fazer literacia, que a doutora Sónia disse. Saber que cuidados a família tem, que lhe pode dar, a higiene da casa, se tem ar ou não tem ar, se tem condições para estar lá. Fatores, esta consulta domiciliar é como as outras. E nós ali aprendemos muito. E depois, claro, vai-se criar sempre aquilo que depois também depende do médico e da maneira dele ser, se é uma pessoa mais empática, menos empática, o que não quer dizer que não seja competente. Há pessoas que são mais reservadas e têm competências técnicas e científicas muito mais do que, por exemplo, eu que sou muito mais aberto, muito mais próximo deles. Mas, doutor, a verdade é que este lado humano é também uma competência para quem é médico de família. Exatamente, eu até estava a comentar e até anotei aqui que a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Dizia lá um filósofo. Um filósofo chinês. E é verdade, porque nós temos de ser humildes.
humildes. Eu costumo dizer que o médico deve um dia experimentar o outro lado do outro lado. Saber o que é estar à espera 6 horas na urgência ou 7. Saber o que é ter uma queixa e não é visto. Porque tem que marcar, tem que agendar. Para quê? Para sentir, de facto, a dor física e a dor mental e a angústia da espera. Porque, repara, se há coisa que nós, na medicina geral e familiar, no meu tempo, e penso que neste tempo, que também é o meu tempo, é importante, é a capacidade de resiliência que têm estes senhores doutores. Que trabalham horas e horas. Horas, e o que está por trás. Sim, de estudo e pesquisa constante. E a preparação da consulta. A medicina e o conhecimento nunca param. É que a consulta tem que ser preparada. Claro. A consulta tem os seus passos. E depois há uma coisa que é importante. É que o médico só faz o diagnóstico daquilo que pensa. Se tiver uma visão de túnel, cada vez que olho para o ouvido, só vê uma otite. Só pensa na otite. E o resto? Tem mais coisas no ouvido. E é essa visão também que distingue um bom profissional de um menos bom. Não digo mau porque é muito ingrato dizer-se isto nesta área. E destes anos todos de experiência que ambos têm, foi se calhar a pandemia o momento mais complicado a nível profissional? Eu penso, sim, sem dúvida que sim. O mais desafiante? Embora, se retornarmos, eu estou em Paredes há cerca de 15 anos e de facto, acho que o salto de qualidade que se deu em termos de cuidados de saúde primários desde essa altura para agora é brutal. Posso dizer que quando cheguei aqui a Paredes nós tínhamos 10 mil utentes sem médico só na minha unidade, não é? Portanto, tínhamos pessoas à espera, à porta, 5, 6 horas, não é? Durante a noite. Isso hoje não acontece, portanto. Isso é uma das coisas que é importante e que às vezes as pessoas, somos de memória curta, não é? O povo tem tendência a ter memória curta e esquecemos daquilo que há meia dúzia de anos passávamos. E que ainda se passa noutras zonas de Portugal, ou seja, por exemplo, a LVT neste momento tem uma falta, Lisboa de Altejo, tem uma falta terrível de médicos de família, temos cerca de 1,1 milhões de utentes sem médicos de família. A verdade é que a nível nacional temos mais de 1 milhão de pessoas neste momento, 1,6 milhões. É, à volta disso. Portanto, será provavelmente a fase em que estamos pior em termos de médicos de família. Portanto, eu na minha carreira, salientava se calhar essas duas fases. Portanto, o início e o crescimento que tivemos, e que foi um crescimento, de facto, um salto de qualidade em termos de prestação de cuidados brutal, e o nosso ACES é dos melhores da Zona Norte e dos melhores a nível do país, e se calhar não damos o devido valor, não é? Porque somos muito pouco... E provou ainda mais na pandemia. E que provou na pandemia, exatamente, não é? Acho que na pandemia, e aí honra seja feita ao Dr. Mateus, eu tenho que o dizer, muito do meu crescimento enquanto gestora, enquanto médica de família, foi com a aprendizagem do Dr. Mateus, que foi meu gestor e meu superior hierárquico como presidente do Conselho Clínico durante 10 anos. É uma pessoa, ele sabe o que é que eu penso dele e o reconhecimento que tenho com ele. Mas pode dizer, também. Posso dizer e tenho que o dizer, já o disse publicamente. Já o disse publicamente várias vezes, aliás, ele sabe disso, que além de ser um ser humano absolutamente fantástico, reúne tudo aquilo que o médico de família tem que reunir, não é? A empatia, a resiliência, a humanidade, o conhecimento científico, a compaixão e o trabalho pro bono e o trabalho sem horários, sempre. E de Posso facto, acrescentar aí uma característica? O humor. Humor, ele coloca toda a gente a rir. Sim, sem sombra de dúvida. E isso, às vezes. Rir às vezes também cura. Sim, claro. Nem que seja uma porcentagem pequenina, não é? Claro que sim, claro que sim. A visão positiva que o Dr. Mateus tem da vida, não é? E na pandemia, o Dr. Mateus ainda estava como Presidente do Conselho Clínico aqui do ACES. Sem sombra de dúvida que se não fosse o Dr. Mateus, juntamente com o nosso Diretor Executivo na altura, que também teve um papel muito preponderante e foi uma pessoa impecável, não teríamos tido as condições que tivemos. Até porque no início toda a gente se recorda, não é? Não havia material, não havia nada, portanto, foi muito à custa do conhecimento da comunidade, do Dr. Mateus, que conseguimos exercer e conseguimos com dignamente criar as ADRs e ver doentes, não é? Mas dar material, dar material às outras instituições. Porque na altura, se passado 2, 3 meses, já a nossa ARS, ou se quiser o Estado, nos dava equipamentos de segurança, não é? Eu tive a feliz ideia de andar a comprar coisas à cautela, nas cooperativas e tal. Comprava os fatinhos, tirar o mel, as máscaras e tal. E depois fiz um desafio à comunidade também. Eles, quando precisam de mim, eu estou presente. E falei com meia dúzia de empresários e temos que ir para a frente.
E, de facto, foram incansáveis. Eu já estou farto de dizer isso, que sem eles nós não daríamos o passo grande que foi a ameaça. A ameaça invisível, depois tudo começou-se a ter mais visibilidade e depois começaram a ver os impactos na família, que são os internamentos, os enterros sem família, as mortes. E nós fizemos um trabalho fantástico. É evidente que eu era, na altura, presidente do Conselho Clínico, tinha ordem para estar em casa, ordem não mesmo, pelo Ministério, estar em teletrabalho, mas o meu teletrabalho é estar à frente das pessoas. E conheci nessa altura um diretor executivo, que é o Dr. Fernando Malheiro, e fomos lá para o nosso escritóriozinho. E o teletrabalho era no terreno, a visitar as unidades, a dar lá apoio, a tirar o estigma do medo. O estigma do medo. Mas vocês não tinham medo também? Não, eu já não tenho idade para ter medo. Eu desde que seguia as normas da Direção-Geral de Saúde e queríamos a vacina de Penafiel, que é igual à vacina de Paredes e de Castelo Pai, mas agora na altura, que era esta, algum afastamento, alguma higienização das mãos e tal, e máscaras de proteção. É evidente que o mais receio do que medo, porque quando não se sabe, é um risco. A partir do momento em que as pessoas começaram as normas a sair e, de facto, a luta que a gente teve foi a coisa mais marcante. E já agora é este valor que não foi dado à medicina geral e familiar. Porque quem trabalhou, quantas vezes os elementos da equipa da Sónia e das outras unidades telefonavam de manhã e à tarde a fazer teleconsulta. É verdade. E eu acho que pelas primeiras vezes as pessoas tiveram medo de ir diretamente às urgências e perceberam realmente o valor dos cuidados de saúde primários. Sim. Não é? Sim. E a quantidade de consultas que fizemos nessa fase, não só em termos de contexto da ADR, mas mesmo consulta, lá está, o que fala das consultas telefónicas, atingiram números absolutamente absurdos. Portanto, o atendimento foi provavelmente, lá está, sem esse devido reconhecimento, em termos de consulta mesmo, não presencial e de atendimento aos doentes, provavelmente foi a altura em que mais consulta fizemos. E mais próximo dos doentes estivemos. Infelizmente continua a ser muito difícil, hoje em dia, captar jovens para a medicina familiar. Porquê é que acham que este fator continua a prevalecer ano após ano em Portugal? Eu não acho que seja difícil agora. Acho que agora temos, não sei qual é a opinião do Dr. Mateus, mas acho que neste momento temos outras ameaças, que é o não reconhecimento da carreira, não é? Portanto, e o não reconhecimento abrange, temos aqui várias ameaças. Não só a questão remuneratória, isto é inquestionável, não é? Portanto, estamos a formar médicos que custam ao erário público dinheiro, mas que depois não são devidamente reconhecidos nem têm esse retorno no seu dia-a-dia. E estamos a falar de uma profissão de uma responsabilidade brutal, não é? Com um risco brutal, e que se não há esse reconhecimento, o que é que acaba por acontecer? Imigram, esvaziam ou vão para o privado. Portanto, temos essa é a grande ameaça no futuro, não é? Penso eu. E depois também ainda há a cultura hospitalocêntrica, mas eu noto que isso está a mudar. Neste momento temos muitos jovens a quererem ir para a medicina geral familiar. Contudo, se as condições se mantiverem com horários, exatamente, não é? Em que nós trabalhamos muito para além daquilo que é o nosso horário, com sobrecarga, burocracia, que não nos devia ser atribuída. Eu acho que nós somos demasiado diferenciados para ter que estar a passar receitas que já estão no processo doente, ou andar a passar atestados, ou baixas de 2, 3 dias, não é? Somos demasiado diferenciados para isso. Enquanto não nos retirarem essa carga burocrática, que dou-lhe uma ideia, ronda aos 20, 30% do trabalho diário do médico, o que é para além do trabalho dele, não é? O que é muito. Portanto, nós fazemos isso, não fazemos outras coisas. E é óbvio que esta geração mais jovem vê as coisas de uma forma diferente. Aqui há tempos ouvi o Dr. Constantino Sá Clarides, que é uma pessoa muito importante na medicina geral e familiar, dizer uma coisa muito interessante no encontro da OSFAN, que deixaram de haver lideranças heroicas e médicos heroicos. E eu acho que isso é verdade, estão a acabar. Os últimos estão a acabar, que são os da geração do Dr. Mateus. Porque os mais novos querem ter vida. Exato. E ter vida para além de.
Para além da profissão, não é? Pronto. E isso o estrangeiro oferece-lhes, não é? A saída para outros países da Europa, ou então até para o privado oferece-lhes essas condições, em termos remuneratórios muito equivalentes ou superiores e em termos de vida, poderem ter vida também. Muito e esse é o bem. grande problema. Já aqui o Dr. Almiro Mateus vai ser médico até não estar cá entre nós. Não, eu marquei um limite, que é até aos 74 anos. Portanto, até aos Até 74, aos 74 anos eu vou continuar. Continuamos a contar consigo. Podem continuar. E depois podem me ligar, que o meu telefone atende sempre, a não ser quando eu estou Em consulta. Em estudo. Em consulta está sempre aberto. Aquilo que a Sónia diz é importantíssimo porque, repare, o gasto que nós temos são os nossos impostos, que formam médicos, formam engenheiros, formam isto tudo. E depois vamos ver onde é que eles andam. A maior parte deles estão imigrados. Então a classe de enfermagem, pior ainda. E nós temos excelente formação em Portugal. Exatamente. Porque estamos eles a vão, exportar. Exatamente. Fatinha, eles vão e lá dão cartas. Dão cartas. Eu tive o prazer de formar um interno, que foi para Marselha. As regalias que ele diz, eu até me sinto envergonhado. Portanto, tem tempo para além da medicina. Porque o médico também almoça. O médico também tem família. O médico também tem vida social. Também tem gatinhos. Temos gatinhos. Também temos ter tempo para a nossa família. Como é óbvio. Portanto, e isto, se não houver uma reformulação remuneratória, isso vai haver. Então, bom para onde? Para a parte privada, como disse a doutora. Tem mais tempo, ganham mais. Não, portanto, há aqui um não investimento na carreira de medicina geral e familiar. Mas vão se arrepender, porque o doente vai exigir sempre mais proximidade, saber que tem ali, pode não estar presente, mas é um foco, um drone que ele sabe, se eu for à doutora Sónia, ela encaminha para ali e para ali. Isto é, além de ser aquilo que é o triador, também é o criador de expectativas e o indivíduo que resolve a expectativa do doente. Porque, repara, a maior parte dos doentes acho que andam naquilo que eu chamo o semáforo da vida, que é... quando está a luz verde, é o sim, por aí, o médico é um espetáculo, e morreu, sim. E não pensam. Porquê? Porque é já automático. Já sabem que a resposta da doutora é esta. Quando é o não, também já sabem o que é. O grande problema é que a maior parte de nós andamos no amarelo intermitente. E o amarelo intermitente é uma luzinha que nos vai criar boas ou más expectativas. Vou, não vou, e se, mas. Talvez. E agora imagino o que é a Fatinha estar a fazer ponto de embreagem. O carro. Estourava fácil. Estourava fácil. E mais, e eu as bocas de trás. Terá esta carta aonde? É verdade, Pronto. é verdade. E se nós andamos com esta luzinha intermitente dentro de nós, e aí, como é de família, atua porque esta luzinha intermitente chama-se ansiedade, se quiser, ou angústia. E aí o primeiro contacto da saúde mental, já que falou no Covid, o Covid longo, ou que está a seguir ao Covid, é este desgaste mental, não só criada na classe médica, que agora tem uns números bonitos chamados burnout, que eu não sei onde é que sabe disto. São nomes muito atuais, não é? E eu digo para a Fatinha que é exaustão, estamos exaustos, cansados. E depois não há recompensa, que é o obrigado por parte dos doentes, o reconhecimento por parte dos doentes, por parte da família, desde o pequenininho ao mais velho. E o reconhecimento dos nossos superiores hierárquicos é uma medalha, como der uma medalha, que está lá no ACES, a medalha de ouro, é do Dr. Mateus. Não. É de todos aqueles que fizeram parte da sua carreira. Ali é que estão todos. Portanto, não basta dizer que a classe médica foi brilhante na luta contra o Covid. Sim, senhor. E agora, o que é que se vai fazer? O que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Sim. Porque, repara, o erro é a melhor coisa que existe. Errar é a melhor coisa que existe. Desde que eu corrija e aprenda.
que não volto a repetir. E nós, se vier a nova pandemia, provavelmente não vamos cometer tantos erros como cometemos, porque não sabíamos. Era alguma coisa desconhecida. E, por acaso, o nosso Alcésio, com os nossos colegas, conseguimos ter... aliás, eu sempre tive um sonho, que era chegar a número 1 do Jacés do país. Há aqui o bairrismo, não é? Não era uma questão de bairrismo. Brio. Isto já bem é uma história longa, que eu já falei nisso, e que, por acaso, o atual diretor executivo dizia, não, vamos estar, não, nós vamos conseguir, porque se a gente começa a agir, a gente começa também a sonhar nas coisas. E depois o sonho, se eu acreditar no meu sonho, e se tiver intermediantes ou colegas meus, equipes de saúde, para atingirmos os ditos indicadores, é uma questão de os pormos em prática. E, isto, o que é que veio demonstrar? Veio demonstrar que as equipas de saúde do nosso ACES são, de facto, bons profissionais excelentes. E eu dizia que não tenham medo. Não tenham medo porque os médicos de família são as pessoas que mais entendem de medicina naquele momento que precisa. E se tiver alguma dúvida, ele tem um telefone à mão a pedir a um colega. E se o colega não sabe, tem um hospital, tem um front office, tem canais de referenciação. Que agora pode-me dizer, demora tempo. Mas se o médico tiver, ser solidário, ser humano, ser amigo, levanta o telefone e fala com o colega. E se calhar a agilização da consulta, que está a 2 meses, pode passar para 30 dias ou para 10 dias. Portanto, qual é a especialidade que faz isto? A familiar. Que mensagem fantástica que deixam ambos aqui neste Dia Mundial do Médico de Família. Sónia, qual é a maior gratificação que o médico de família tem? A maior gratificação é o reconhecimento dos doentes, penso eu. Pelo menos para mim será essa a maior gratificação. Mas como muitas vezes essa não chega, não é? É verdade, é aquilo que estava a dizer o Dr. Mateus. Se calhar a maior gratificação é chegar ao fim do dia com a consciência tranquila de que fiz tudo aquilo, com o sentimento de dever cumprido, e que fiz tudo aquilo que devia fazer quando estava ao meu alcance. E aí vamos pensar na pandemia, não é? Foi uma fase muito difícil para todos, nomeadamente para mim enquanto gestora também, muitas das vezes sem pensarmos e sem sabermos como é que o íamos fazer, tivemos que o fazer. E eu acho que isso se aplica todos os dias, até na carga de consultas que temos, não é? Mas é exatamente isso, é chegar ao fim do dia com a minha consciência tranquila de que tenho a certeza que vou para casa e que fiz aquilo que devia fazer. Fantástico. Entretanto, já ultrapassamos o tempo que eu tinha estipulado para esta entrevista. Já sabia que ia acontecer, mas se calhar aproveito então agora aqui a deixa para pedir-vos uma mensagem para todos os médicos de família, mas também para os utentes que nos estão a ver para assinalar este dia. Pode ser? Dr. Almir. A mensagem é que continuem a acreditar naquilo que é a medicina geral e familiar e podem crer que o vosso médico tem competência para vos seguir. E depois, eu só peço à malta médica que assuma mais o papel de médico e não de doutor e que tenha um sentimento de proximidade, de humildade e ser solidário com a dor que pode existir ou não. Portanto, é este envolvimento afetivo que eu acho que eu queria apelar aos médicos mais jovens. Porque, como a Sónia disse, os cotas, que é a minha geração, foi-nos dado isso na sociedade e na vida, e talvez na nossa própria família, o sermos solidários. Isto é, chegar a casa e dizer aquilo que a Sónia disse. Sentar-me e, quando me for a deitar, não ter inimigos que libertam os sentinelas do sono e depois uma pessoa não dorme. Portanto, sentir-me realizado cada dia. É isso que eu apelo aos médicos jovens. E claro, e também apelava também a quem nos governa, que era preciso, de facto, investir mais em termos de carreira e em termos de regime remuneratório para quem trabalha. Para quem trabalha. Porque eu não posso admitir que um médico que trabalhe 40 horas receba tanto como o que trabalha 40 ou 50 ou 10 ou 20. Não. Tem que ser tem que haver um ajuste de valor para o valor do médico. E a medicina geral de família é isto.
é nós estarmos sempre atentos. É que eu chego a casa e penso que desliguei a consulta, não desliguei. E agora pelo WhatsApp até é engraçado, desculpa lá, está a roubar este tempo. Não, Até não. mandam fotografias. Tudo isto são histórias. Mandam fotografias de partes que nem vale a pena falar. O que é que acha, Sr. Doutor? WhatsApp. Vá ao canal de ginecologista, comunicação. ou vá ao otorrino, ou vá ali. Estamos a consultar em casa. É verdade. Portanto, é gratificante, é gratificante. Portanto, era mais isto que eu queria deixar, porque, repare, o sermos humanos e solidários para quem sofre, acho que é a maior virtude de um médico. E é mesmo isto, doutora Sónia, é ser-se médico 24 horas. Sim, sim. E, acima de tudo, assumirmos o papel de advogado doente, não é? Que eu acho que, para mim, também se calhar é a definição assim, mais simples que eu possa dizer em relação à medicina geral e familiar. Mas também gostava de deixar uma mensagem política, embora seja sempre controverso, exatamente neste sentido. Ou seja, se tivermos uma evolução tão grande em termos de medicina geral e familiar e temos profissionais tão qualificados e tão diferenciados, não os deixar sair do sistema, reconhecer os profissionais, remunerá-los como tal, para continuarmos em crescimento em termos de cuidados primários. E lá está, voltamos ao mesmo. Um sistema de saúde só é sustentável se tiver na base uns bons cuidados primários. É a única forma de invertermos a tendência que temos tido até aqui e que já vínhamos a inverter. Portanto, a minha mensagem é exatamente essa, é que em termos políticos não nos esqueçamos que os profissionais têm que ser reconhecidos e que temos gente muito boa e nos deixemos fugir. Muito obrigada a ambos por Obrigada terem a nós. vindo aqui ao programa Alfatinha e feliz Dia Mundial do Médico de Família e parabéns por esse trabalho fantástico que têm desenvolvido aqui na região e com cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigado.